Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui rapidinho para ajudar vocês com o exercício de amanhã, a apresentação de homilética, tá? É um exercício que eu passei na semana retrasada, né, na primeira quinta-feira que a gente teve aula aqui, e tô com a folha aqui, tá bom? Ó, a folha, a mesma folha que eu entreguei para vocês, para a gente poder dar uma ideia aqui do que a gente vai fazer, do que a gente vai falar. Tá bom? Então, por exemplo, a gente tem aqui na folha, né? Isso aqui é um esboço, você vai estar fazendo um esboço de pregação. Então, cada um recebeu um tema, né? Eu vou criar um tema aqui que eu ainda não dei para ninguém. Vamos lá. Vamos falar sobre a crucificação de Jesus, né? O meu tema é a crucificação de Jesus. Então, dentro de tudo que aconteceu na crucificação de Jesus, o que é que eu vou falar? Então, ó, eu tenho aqui tema. Então, aonde está tema, você já recebeu isso, tá? Então, ó, a crucificação, de Jesus. Toda pregação tem que ter um título. Eu sei que muitas pessoas não têm esse costume, você não vê muito isso, mas toda pregação tem que ter um título. Então, amanhã, quando você for apresentar o seu trabalho, você não precisa falar o tema, porque o tema eu já sei. Mas você vai dizer, vai cumprimentar como se fosse uma pregação, tá? Cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. E a mensagem dessa noite tem o seguinte tema, entendeu? E dentro da crucificação de Jesus, a questão o tema que eu vou desenvolver aqui é os cuidados de Cristo em meio à crise. Qual o ponto que eu estou desenvolvendo no meu esboço? Qual foram os cuidados de Cristo em meio à crise? Bom, Jesus teve alguns cuidados naquele processo de crucificação. O primeiro cuidado foi não falar desnecessariamente. Ele não falou com Herodes, ele não, em momento nenhum, ele negou ou blasfemou contra Deus ou murmurou. E Jesus ainda deixou João e Tiago como responsável por cuidar da mãe dele, já que ele iria morrer, ressuscitar e depois ele iria partir para o Pai. Então vamos lá. Então o texto onde está escrito isso, agora eu não lembro, mas eu vou... Barulho aqui na rua. O texto onde está escrito esse versículo eu não lembro, mas não importa, porque depois eu vou colocar aqui no quadro para vocês verem. O que eu quero que vocês entendam é, dentro do tema você vai criar um título, né? E nesses tópicos que tem aí, na folha que vocês receberam, tem 4 tópicos. Vocês podem usar 4, 5. Eu aconselho, quando a gente está começando a montar esboço, usar 3 tópicos. O que são os tópicos? Tópicos são os pontos principais, só para você lembrar, como se fossem subtítulos, para você lembrar o que vai dizer na sua pregação. Então, por exemplo, o primeiro tema que eu posso falar, já que eu vou falar sobre a crucificação, o primeiro tópico vai ser traição e prisão no Getsemane. Quando eu olhar esse tópico, o que eu vou trazer para a igreja? O esboço não é para ter tudo que você vai falar. São só, por isso que o nome é tópico, é só para te lembrar, né? A crucificação de Jesus, ela começa
na traição, né? Jesus estava ali reunido, pedindo para os discípulos ficarem acordados, ficarem atentos, mas eles não conseguiram. Então, a primeira coisa que aconteceu ali que eu vou citar, que eu posso citar nesse primeiro tópico, né? A traição de Judas com um beijo. Qual a lição que a gente aprende? Mesmo os nossos amigos, pessoas que a gente considera pessoas confiáveis, pode vir a nos trair, nos decepcionar. Dentro desse primeiro tópico, outro fato que aconteceu ali foi quando Pedro ele puxa a espada e corta a orelha do soldado. Qual a lição que a gente aprende ali? Jesus vai lá e recoloca a orelha no lugar e adverte Pedro, né? Quem vive pela espada morrerá pela espada, ou seja, não retribuir mal com o mal. Então, dentro do primeiro tópico, eu posso desenvolver esses dois assuntos que são muito importantes, né? A gente está preparado para ter traição, ter preparado para ser traído, enganado por pessoas da igreja, pessoas da família, né? Ou pessoas que a gente confiava. E segundo ponto, não retribuir violência com violência, não retribuir mal com o mal. Tá vendo? É tranquilo. Você vai ler o tópico e vai trazer à memória, né, esses conceitos do primeiro tópico. Segundo tópico, a gente pode, dentro da questão da crucificação, manter a fidelidade diante de pressões externas. Jesus, quando ele passa pelo interrogatório com Pilatos, Pilatos faz uma pergunta para ele. Pilatos pergunta: vem cá, você é o rei dos judeus? Ele poderia ter negado, né? Dito: não, eu não sou não, para poder poupar a vida dele, ou não, ou até mesmo não parecer que ele estava querendo ofender a autoridade do Império Romano, né? Mas Jesus manteve a postura firme. Ele disse: ó, tu mesmo diz que eu sou rei dos judeus, né? Ou seja, Jesus, mesmo diante da pressão, ele manteve a lealdade à palavra de Deus. Ele não foi desafiador, ele não foi desonroso, ele não foi desrespeitoso, mas ele foi firme na sua convicção, na missão que ele estava cumprindo. Então, esse é um dos pontos do segundo tópico. E como é que a gente pode aplicar? Todo tópico tem que ter uma aplicação para a igreja, para nós hoje, para quem está ouvindo você, né? Então, a aplicação é, mesmo quando as pessoas nos pressionam a fazer coisas que vão de encontro à vontade de Deus, a gente tem que manter a nossa postura, tem que mostrar que nós somos diferentes, que a nossa vida não é guiada pelo que as pessoas fazem, por costumes, por cultura, por onda, por modismo, que a nossa vida é guiada pela palavra de Deus. Então, é um aspecto que pode ser muito bem desenvolvido, né? Manter a fidelidade mesmo diante de pressões externas. Pode ser pressão na igreja, pode ser pressão na família. Às vezes tem prática na sua igreja que não é bíblica. Às vezes tem coisas acontecendo que você sabe que está fora da palavra de Deus. E independente disso, a gente tem que ser fiel à palavra. Então, o tópico é muito importante por causa disso. Ele não é que você vai ficar preso no esboço, mas ele vai te ajudar a lembrar as coisas que você precisa falar. E eu vou usar aqui o terceiro tópico. Cuidado, mesmo em meio a crises. Qual o ponto que eu posso usar aqui? Tá bom? O ponto que eu posso usar aqui é que naquele momento que Jesus está lá crucificado, né, já bastante ferido, está ali aos pés da cruz Tiago, João e a mãe Maria, além de Madalena, Marta, né, as mulheres que acompanhavam Jesus. E aí, em determinado momento, Jesus olha para João e fala assim: ó, homem, essa é a tua mãe, né? E diz para ela, para Maria: mulher, esse é teu filho. O que a gente aprende com isso? Mesmo Jesus passando aquela situação difícil, aquela dor excruciante, ele não deixou de se preocupar com o cuidado com a mãe. O que significa? Todos nós passamos por provas, todos nós passamos por dificuldades, por tribulações, mas isso não significa que a gente tem que fechar os olhos para os problemas dos outros. A gente não pode achar que o nosso problema é mais importante, é o pior. Sempre tem alguém
né, que está passando por uma situação que mesmo eu, você com problema, a gente pode estender a mão, a gente pode se preocupar com o outro, apesar dos nossos problemas. Aí nós chegamos na parte interessante aqui, ó, que é a conclusão. Então eu separei a conclusão, e você pode fazer isso também, em 3 tópicos, né? Só para você lembrar o que você vai falar no final da mensagem. Primeiro que eu coloquei ali, ó, a vida do cristão envolve crises, envolve dificuldades. E você pode usar ou não um texto bíblico só citado, não necessariamente você precisa ler, para poder fundamentar a sua afirmação. O texto que você vai precisar ler é o texto base. Quando você, amanhã no exercício, quando você chamar os irmãos, fala assim, o tema é esse, o texto base dessa mensagem é esse. Então você vai convidar todo mundo a ler a Bíblia, abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Levem a Bíblia para o seminário, não esqueçam, tá? Então, ó, a vida do cristão envolve crises, né? Diferente do que se ensina aí, viver o Evangelho é difícil, é uma luta, é uma dificuldade, não é só vitória. Então você pode abordar esses problemas. Assim como Cristo teve dificuldades, né? Muitas dificuldades, lutas na sua caminhada até cumprir o propósito do Pai, nós também teremos. O outro ponto da conclusão é: a perseverança produz maturidade. Ou seja, quando nós perseveramos, nós somos provados. E essa provação, ela produz em nós maturidade espiritual. O crente que desiste diante das dificuldades, ele demonstra ser imaturo. Seja qualquer tipo de dificuldade, tá? A dificuldade, ela não é para nos matar, ela é para nos amadurecer e nos fazer mais fortes. E eu concluo a mensagem dizendo, né? Mateus capítulo 24, o versículo eu não lembro agora, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. A necessidade de perseverança. Jesus não perseverou para ser salvo, ele perseverou para salvar. Então perseveremos nós, né? Para manter a grande salvação, mesmo em meio a crises, né? Mesmo em meio a problemas. Então é só isso que eu quero, tá bom? Vocês vão ter o tempo mínimo de 5 minutos, máximo de 7. Se for menos de 5 minutos, tá errado. Se for mais de 7, também tá errado. Então vamos respeitar o tempo, tá bom? Eu sei que é difícil, porque você não está acostumado a fazer assim, mas essa é a forma correta de preparar um esboço, tá? Aí depois que você apresentar, você vai me entregar essa folha com as suas anotações e vai estar recebendo uma outra, porque na outra semana teremos provavelmente mais um, tá bom? Só isso aí, eu só gravei esse vídeo para ajudar vocês a entender o que eu queria que vocês fizessem, tá? A paz do Senhor para todos, Deus abençoe.